Bem-vindos às Conversas da Diáspora. Esta é a 38ª entrevista biográfica com personalidades que nasceram nos Açores e se afirmaram nas comunidades. Em quase 4 dezenas de convidados na América, na Europa, na África e na Ásia, teremos esta semana o 8º professor universitário. Chama-se Francisco Cota Fagundes, nasceu na Terceira, formou-se na Califórnia e lecionou em Massachusetts. É natural da freguesia da Água Alva, no concelho da Praia da Vitória, mas vive na América exatamente há 60 anos. Em 1963, aos 18 anos de idade, emigrou para os Estados Unidos com a antiga quarta classe. Trabalhou 3 anos nas vacarias da Califórnia e fugiu para Los Angeles. Inscreveu-se no Los Angeles Valley College e transferiu-se para a Universidade da Califórnia, também em Los Angeles, onde concluiu 2 bacharelatos, o mestrado e o doutoramento em Línguas e Literaturas Hispânicas em 1976. Atravessou os Estados Unidos e tornou-se professor catedrático de português da Universidade de Massachusetts, no campo de Amherst, a 2 horas de Boston. Ali lecionou durante 41 anos, desde 1916 até 2017. Paralelamente, assinou, coordenou, co-coordenou, traduziu e co-traduziu quase 40 livros, incluindo uma dezena de obras sobre Jorge de Sena. Entre outras obras criativas sobre a diáspora portuguesa, publicou A Lagoa dos Castores e Outras Narrativas da Minha Diáspora, em 2010, e Do Sonho e do Pesadelo, Narrativas da Minha Diáspora no Vale dos Pioneiros, em 2013, bem como No Fio da Vida, uma odisseia açoriana que acaba, aliás, de ser reeditada pela imprensa nacional Casa da Moeda. É autor do único livro editado nos Estados Unidos para o ensino do português de nível avançado, intitulado Um Passo Mais no Português Moderno, Gramática Avançada, Leituras, Composição e Conversação, com a segunda edição em 2010. Traduziu várias obras para o inglês, como Mau Tempo no Canal, do seu conterrâneo Vitorino Nemésio. Pela sua notável carreira académica e literária, foi já distinguido pelo seu município, pela sua região e pelo seu país. Em 2001, recebeu a comenda do Infante Dom Henrique, do Presidente da República Portuguesa. Em 2013, foi homenageado com a insígnia autonómica de reconhecimento pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e também com a Medalha de Mérito Municipal de Valor Cultural pelo município da Praia da Vitória. Senhor Professor Francisco Cota Fagundes, seja bem regressado ao contacto direto com os seus Açores a partir dos Estados Unidos da América. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, Prazer. Quando se fala dos Açores, da Ilha Terceira, do Concelho da Praia, que recordações lhe vêm à memória daqueles primeiros 18 anos de vida passados na sua freguesia de Água Alva? Bom, eu, apesar de algumas memórias menos positivas, posso dizer que tenho memórias também muito boas da minha infância e da minha adolescência. Eu fui criado com os meus padrinhos, os meus pais eram pobres, tinham muitos filhos, etc. Os meus padrinhos não tinham filhos, levaram-me para a sua casa. Eu fiz a 4ª classe na Água Alva. Depois de terminada a 4ª classe, fui aprendiz de merceeiro. Depois trabalhei numa mercearia armazém durante uns 2 anos
e tive a desgraça de acidentalmente causar um incêndio, nesse armazém, e fui, claro, compreensivelmente despedido. Era, portanto, agora um incendiário, não tinha que fazer. Tinha um total de 13 anos. Os meus padrinhos estavam bastante preocupados com o meu futuro e eu comecei a frequentar um campo de golfe, correndo atrás das bolinhas. A minha madrinha achou que aquilo era impróprio para mim, porque afinal os colegas com quem eu trabalhava, pode imaginar, próximo dos americanos, que não eram exatamente pessoas cultas, etc. Então, decidiu-se que eu deixaria de frequentar o campo de golfe e que começaria a tomar lições de inglês. Com um senhor que tinha vivido na América, era portanto imigrante, retornado, sabia algum inglês, vinha descobrir que o inglês dele era um bocadinho deficiente, mas sabia mais do que eu. Então, mas as aulas de inglês tinha o professor porque nessa altura já tencionava emigrar para os Estados Unidos? Não, ainda não. Eu estudava inglês com o objetivo de conseguir um trabalho na base aérea, que era, portanto, o máximo a que poderiam aspirar as pessoas da minha classe socioeconómica. Não tinha podido frequentar o liceu porque os meus padrinhos não tinham meios de me apoiar. Também não fazia parte da nossa tradição, uma das freguesias mais rurais da Terceira, à Gualva. Então era um emprego na base e não havia, de facto, outras possibilidades. Então foi com esse intuito que comecei a estudar o inglês. E porquê é que depois trocou a Gualva pela Califórnia aos 18 anos de idade? Aos 18 anos. O meu pai nasceu nos Estados Unidos, portanto, na minha família há uma longa tradição de imigração. O meu avô paterno imigrou primeiro para o Brasil, depois para os Estados Unidos, depois retornou aos Açores. O meu pai nasceu em New Bedford, era americano, portanto nós tínhamos a possibilidade de emigrar. Eu, um irmão mais velho, meu irmão Manuel, emigramos primeiro. E também decorria a guerra em África, em Angola, e um ano depois de eu partir, em 63, em Moçambique, como nós sabemos. E portanto, era a altura de fugir. Era a altura de fugir e eu não conhecia ninguém na Califórnia, a não ser um primo da minha mãe, portanto, um segundo primo meu, que ordenhava vacas na Califórnia. Eu nunca tinha ordenhado uma vaca, eu não sabia ordenhar uma vaca, eu tinha medo de vacas. Essa é a verdade. Mas pronto, aterrei na Califórnia, o que eu costumava chamar os Açores do Pacífico, porque havia muitos açorianos na Califórnia, sobretudo terceirenses no Vale de São Joaquim, e acabei por trabalhar para descendentes de terceirenses. Odiei o trabalho. Eu admiro muito os portugueses, alguns deles fizeram fortunas por padrões açorianos, pelo menos. Na Califórnia, com as vacas, punham-se a trabalhar, os filhos a trabalhar, as esposas a trabalhar, toda a gente trabalhava nas vacas, compravam terras, etc. Portanto, fizeram fortunas admiráveis, alguns deles, incluindo um membro da minha família. Mas eu, francamente, não era vida para o senhor, certamente. E a sua biografia refere que depois desses 3 anos nas vacarias da Califórnia, o senhor fugiu
para Los Angeles, para poder... Sim, eu digo fugir, sim, foi uma fuga, porque, sim, uh, eu devo admitir também que o fato de eu não ter sido criado com os meus irmãos e não ter vivido com os meus pais desde a idade de 11 anos, ter tido uma vida um bocadinho mais privilegiada do que os meus irmãos e não tendo hábitos familiares com os meus irmãos, etc., não foi fácil eu viver, ou começar a viver com a minha família biológica aos 19 anos. Nessa altura eu já tinha 19 anos. E portanto, havia também esse incentivo, não é, para, pronto, dar liberdade aos meus irmãos e assumir eu as minhas próprias responsabilidades. Então, fui para Los Angeles, comecei a trabalhar num restaurante, em Studio City, onde não havia um único português, e apercebi-me muito rapidamente que tampouco teria um grande futuro como ordenador de facas. E então aí começa, por assim dizer, o grosso da minha vida, o momento, ou os momentos mais significativos da minha vida. No restaurante, lavava eu pratos, do outro lado da cozinha estava um rapaz chinês que nunca falava com ninguém, eu tentava falar com ele, não falava com ninguém, e um dia esse rapaz deixou cair uma panela enorme onde coziam, não é, quantidades brutais, industriais, de sopa, não sei o quê, e de repente esse homem rompe numa saraivada de impropérios em feito português. Eu, pá, como é possível um chinês em Studio City, onde, que eu saiba, há apenas um português, que sou eu, a lavar pratos, ele a lavar panelas, e este homem pragueja tão admiravelmente em português. E o filho certamente ganhou consciência da força que tem a língua portuguesa. Exatamente. Para mim, Foi a língua portuguesa que o iria acompanhar ao longo de toda a sua vida académica. Depois de 10 anos em Los Angeles, a fazer toda a sua formação superior, incluindo, como já vimos, o doutoramento em línguas e literaturas hispânicas. Sim. Então, o senhor decide-se por uma segunda imigração, digamos assim. Por que é que procurou a Califórnia por Massachusetts? Bom, depois de eu concluir o doutoramento, vivi com uma mulher, uma suíça, que tinha sido atriz, uma pequena atriz, trabalhava no restaurante. Portanto, essa parte da minha vida eu prefiro não entrar muito nela. Está na minha autobiografia, se alguém tiver curiosidade em conhecer esse aspecto da minha experiência migrante. Depois de eu, aliás, depois não só de eu me formar com o doutoramento, casei-me no mesmo ano em que me formei com a minha esposa, que conheci. A minha esposa é faialense do Faial, que conheci num curso de férias em Coimbra em 1972. Entretanto, a Janete e eu, Janete foi a primeira pessoa, a primeira mulher que eu amei na vida, é uma das mulheres mais importantes da minha existência, mas pronto, a gente desencontrou-se. Eu, entretanto, tinha conhecido a Maria de Olinda, casámos-nos em 76, e nesse mesmo ano, parece que tudo me ocorreu em 76, consegui o doutoramento, casei com a Maria de Olinda e consegui uma colocação como professor auxiliar na Universidade de Massachusetts, em Amherst. Então vim para cá. Isto é um paraíso, de facto, para quem conheça esta área é um paraíso. Vivemos numa floresta, não é? Se queremos ver vaquinhas, e eu gosto muito de ver vaquinhas, não quero ordenhá-las, mas ver vaquinhas, não é?
a E agora, universidade. Sr. Professor, e agora que tem a experiência de viver nos dois lados da América, quais são, na sua opinião, as principais diferenças entre as nossas comunidades da costa do Pacífico e da costa do Atlântico? Sim. Bom, na Califórnia eu vivi os primeiros 3 anos, como já foi dito, no Vale de São Joaquim, portanto, numa zona rural, absolutamente rural. Viviam portugueses, porque eu praticamente não conhecia as outras comunidades, o trabalho era tão intensivo que não dava para isso, e depois fui para Los Angeles, que é uma cidade enorme, como todos nós sabemos. Eu também não gosto muito de cidades, então eu tenho duas memórias da Califórnia. O sofrimento porque eu passei nas vacarias, depois a alegria de me ter formado na universidade, mas também sofri um bocado. Sofri um bocado porque eu tinha que cuidar de mim, eu tinha que ganhar a vida. Então trabalhei num restaurante, depois trabalhei num bar, depois trabalhei em estações de serviço e uma noite fui atacado por um sujeito com uma faca enorme, que felizmente não chegou a vias de facto como ele queria. E pronto, então essas lembranças negativas, essas memórias negativas da Califórnia não existem relativamente à minha experiência na Costa Leste. Na Costa Leste, professor universitário, que claro é uma posição bastante prestigiada, sobretudo na Costa Leste, mais do que na Califórnia, sim. Viram a parte nova, ironicamente, como se tivesse encontrado o Golden State, não na Califórnia, mas em Massachusetts. Exatamente, exato. O Golden State para mim é Massachusetts. É uma existência, uma vida, um estilo de vida muito mais próximo do nosso, do europeu. A Califórnia é muito mais desleixada, é assim um bocado cowboy, aquele estilo, de certo modo, apelava para mim, mas eu prefiro a Costa Leste. E sobretudo porque na Costa Leste eu estou a 4 horas dos Açores. Sim, é verdade. Ao passo que na Califórnia eu estou muito mais longe. Portanto, isso também era conveniente. E claro, no caso da minha esposa... Em 60 anos de vida americana, o senhor dedicou mais de 4 décadas ao ensino universitário da língua portuguesa. A docência foi sempre a grande paixão da sua vida? Eu, em primeiro lugar, na Califórnia, devido a experiências bastante negativas com os meus conterrâneos e descendentes de conterrâneos açorianos, etc., eu queria fugir de tudo o que era português, porque eu achava que tudo o que era português me levaria às vacas, e eu não queria saber nada disso. Mas depois, claro, com o amadurecimento, eu fui descobrindo que eu não podia fugir dos portugueses, porque estaria a fugir de mim mesmo. Então, voltei ao lar, conheci um professor que, aliás, era de Angra do Heroísmo, que foi meu professor de literatura portuguesa, o Dr. Alberto Machado da Rosa, que faleceu em 75. Outro professor que eu tive, professor de português, e tive vários professores brasileiros, um professor português que eu tive, que foi também um grande amigo até ao fim da sua vida, faleceu aos 2 ou 3 anos, o professor Eduardo Maion Dias, que é uma pessoa também muito conhecida. E através dessa gente, porque quando eu fui para a universidade, quando eu transferi do Valley College para a Universidade da Califórnia, era para estudar espanhol. E para estudar alemão, porque entretanto eu vivera com a Jeanette 6 anos e ela era suíça, portanto a língua dela era o alemão. E eu comecei a estudar alemão porque, pronto, apaixonei-me por ela, ela apaixonou-se por mim. Claro, não fazia sentido eu ir fazer um doutoramento em alemão, então espanhol era muito mais próximo da nossa casa, do nosso lar, até que conheci o professor Eduardo Maion Dias. Disse: "Ó Francisco, você não pode abandonar o português, etc, etc, etc. Claro, eu precisava de alunos e eu precisava de regressar ao lar. Então, estudei espanhol e estudei português. Depois vim a conhecer o professor
Alberto Machado Rosa, que era um homem absolutamente extraordinário, tinha passado por Coimbra, tinha estudado em Wisconsin, etc, etc. Portanto, eu descobri e fiz uma família universitária. E, portanto, não havia escape. Não? Aliás, a primeira vez que eu conheci o Dr. Machado Rosa, fui à casa dele, conheci a sua esposa, os seus filhos, etc. E a Algice disse-me, tu tens que ser professor de português. E então o professor Machado Rosa sentou-se e disse, olha, tu vens para a Universidade da Califórnia e o que tu vais fazer é isto. Tu vais continuar a estudar espanhol, mas fazes um bacharelato em português, depois fazes um mestrado em estudos portugueses e brasileiros e depois fazes um doutoramento em espanhol e português. Mas professor, o que é que eu vou fazer com isso? Tu vais ser professor universitário. Que outra coisa que tu quererias ser com um doutoramento em português e espanhol? Então o senhor foi conquistado para o português e depois levou a sua vida docente a conquistar um número incontável. Sim. A língua portuguesa também, é verdade. Então, durante esse quase meio século, que evolução é que sentiu no interesse dos luso-americanos pela aprendizagem da sua língua ancestral? Isso tem vindo ao a estagnar, a regredir? Uma excelente pergunta, Dr. Andrade. Quando eu cheguei à América começo dos anos 60, decorria a guerra no Vietnã. Os americanos eram muito patrióticos, super patrióticos. Como nós sabemos, a América é um país super patriótico ainda hoje. Naquela altura, tudo o que eram línguas estrangeiras, culturas estrangeiras, etc., eram mais ou menos tabu. Depois, e claro, os imigrantes, para se protegerem, também afastavam-se um bocadinho do português. Muitos deles mudavam de nome, como sabem, anglicizavam os nomes, outros até fingiam que não eram de origem portuguesa, mas depois isso passou. Depois da guerra do Vietnã, as pessoas começaram a ter orgulho das suas raízes. Não só nós, portugueses, mas todas as outras etnicidades que existem neste país. Portanto, depois da guerra do Vietnã, com a vinda de muitos imigrantes do Sudeste da Ásia, muitos imigrantes da América Latina, etc., começaram os programas de bilinguismo, não é? Portanto, programa bilingue em português, como nós sabemos, e tudo isso veio prestigiar, tudo isso veio enobrecer, não é? As línguas que tinham sido afastadas ou que tinham sido negligenciadas, etc, etc. Então, começaram muitas pessoas. Eu cheguei a ter quase 200 alunos de português. Eu e os meus colegas que ensinávamos português. Eu orientei vários doutoramentos, orientei vários mestrados, tínhamos muitos alunos. Os nossos alunos provinham não só de Portugal, incluindo dos Açores, da Madeira, mas também, nessa altura, os retornados. Digo nessa altura porque eu vim para cá em 76, não é? Com o 25 de Abril em 74 começaram a vir muitos retornados de Angola, de Moçambique, da Guiné Cabo Verde, muitos cabo-verdianos, porque nós açorianos e cabo-verdianos temos a mesma história, não é? Dos navios baleeiros, etc. Então, mas há um outro aspecto curioso, é que consta que o número de jovens de ascendência não lusófona também terá aumentado durante esse período relativamente ao... Sem dúvida. Mas sem esse fenómeno. Eu diria que, claro, uma das principais razões pelo interesse do português, o português é uma língua mundial, como nós sabemos, devido ao Brasil, devido ao empenho por parte de portugueses que tradicionalmente não eram pessoas que se envolviam muito civicamente, mas a dado momento, isso por volta dos anos, após a Revolução, dos anos 70, dos anos 80, começaram a vir para cá a gente já instruída, refiro, por exemplo, o nome de Onésimo Almeida, o José Francisco Costa, que esteve neste programa há umas semanas,
E essa gente também trouxe um grande entusiasmo, porque eles eram grandes pessoas e souberam, até porque se tornaram professores, dignificar a nossa língua, dignificar a nossa cultura. Então, claro, divulgou-se o ensino do português, não só nas escolas primárias, mas nas escolas secundárias e, claro, a nível universitário. Hoje, como o senhor sabe, a nossa imigração praticamente cessou. As condições em Portugal são outras, evidentemente, e, portanto, eu acho que é nosso dever moral promover o português até onde seja possível, nas escolas, nas universidades, e sempre sobreviverá nas universidades, mas temos também que aceitar que entre os descendentes dos nossos imigrantes, eventualmente a língua irá esmorecendo e possivelmente até desaparecendo. Mas o que não desaparece nunca são a nossa cultura, a culinária, os festivais, o carinho que as pessoas têm ao seu torrão natal, as visitas a Portugal. E uma coisa muito interessante que eu não quereria deixar de mencionar é que eu acabei agora 2 livros. Um deles, a história da literatura portuguesa, da diáspora portuguesa, em inglês. Primeiro em inglês, nos países anglófonos do Novo Mundo. Portanto, Canadá, Estados Unidos, em primeiro lugar, Canadá e depois também nas ilhas, nas Caraíbas. Não é? Há sítios um bocadinho negligenciados em algumas ilhas das Caraíbas, nomeadamente em Trinidade e Tobago, imigrantes madeirenses que vieram para cá em meados do século XIX, até devido a perseguições religiosas, etc. É um tema muito. E eu fiz a história desta literatura. É a primeira história, não sou o primeiro a tratar essa disciplina, mas sou o primeiro a fazer um livro, não? 300 páginas. E depois eu fiz com colegas, José Costa, Silvio Oliveira, colegas, professores universitários. É uma antologia, a língua inglesa da literatura da diáspora portuguesa nesses países anglófonos do Novo Mundo. E depois vamos fazer, seguidamente, a contraparte portuguesa, quer dizer, a literatura, nesse caso, escrita por imigrantes que escreveram em português. É uma coisa absolutamente incrível o podermos constatar que 200 indivíduos, incluindo muitos deles que praticamente não eram capazes de escrever, mas que pediram a alguém que os ajudasse a escrever. 200 pessoas publicaram livros aqui na América, no Canadá. Devo dizer, Outros descendentes. A sua vida é tão interessante, como aliás aqui se viu, que infelizmente não cabe nos 30 minutos previstos para esta nossa conversa. Ficaram tantas questões por colocar. Eu vou colocar 3 numa só, para lhe pedir que no minuto final possamos encerrar a nossa conversa. Pelo que percebi, agora que se retirou da docência, fica com mais tempo disponível para se dedicar ainda mais à escrita. Além do que sem dúvida, que outros sonhos e projetos ainda reserva para os próximos anos? Haverá, porventura, menos América e mais Açores? Sim, porque eu suponho que faz parte do envelhecimento, não é? Eu quando sonho com os Açores. Eu quando vejo mulheres na minha vida, eu vejo as minhas antigas namoradas dos Açores. Eu acho isso muito bonito, não é? Porque nós, de todo, não podemos fugir nunca de quem somos, nem podemos fugir da nossa terra, e é bom que assim seja. É bom que assim seja, porque
os ódios, as raivas, os ressentimentos não prestam para nada, só nos amarguram a vida. Então, olha, estou satisfeito com ambos os lados da minha, da minha identidade. Hei de continuar a trabalhar, fazer tudo o que eu puder, porque, ao fim e ao cabo, eu também devo admitir, devo confessar que foi a minha língua e foi a minha cultura que me deu a minha profissão na América. Portanto, eu não vim para a América para ser americano, eu não vim para a América, eu vim para a América para ser o melhor português que eu pudesse ser, e foi assim que eu me realizei, foi assim que eu construí a minha família e a minha profissão, que eu absolutamente adorava. Se fosse possível eu continuar a lecionar, eu falo-ia grátis, não é? Mas pronto, eu tenho que dar a vez aos mais jovens que também o merecem e precisam. Senhor professor, muitíssimo obrigado por estas memórias, Obrigado eu. das décadas, e muita saúde para esses projetos dos próximos anos. Senhor professor, Obrigado. Dr. Francisco Cota Fagundes. Bom, e na próxima semana aqui estaremos de novo, continuando a conhecer outros açorianos espalhados pelo mundo da nossa diáspora. E como sempre, contamos consigo.